Oi pessoal, eu sou o professor Gustavo Santana e no vídeo de hoje a gente vai de fato começar a cinemática vetorial. Até o vídeo passado a gente estava vendo sobre vetores, mas de uma forma abrangente, de uma forma introdutória. Agora a gente vai ver conceitos de vetores, mas realmente dentro da cinemática vetorial. A gente vai ver conceitos de cinemática vetorial, as definições de posição, deslocamento, velocidade, aceleração. A gente vai ver esses conceitos dentro da cinemática vetorial. A gente já passou por esses conceitos dentro da cinemática escalar. Agora a gente vai ver como funciona isso quando a gente tem 2 dimensões, 3 dimensões. A gente vai ver então, inicialmente, a definição de posição. Quando a gente fala sobre posição, a gente normalmente pensa como um ponto, uma posição de um sistema de coordenadas. Você tem uma latitude, uma longitude, você tem a posição de uma determinada pessoa, você tem o eixo Y, e nesse sistema de coordenadas, um ponto vai corresponder a uma posição. Então, a gente normalmente pensa em posição como um ponto no sistema de coordenadas, né? Mas aqui a gente precisa de uma posição como uma grandeza vetorial. A posição pode ser vista como uma grandeza vetorial. Eu preciso disso porque a definição de deslocamento que a gente viu na cinemática escalar, ela vai valer também na cinemática vetorial. O deslocamento vai corresponder ainda a uma diferença de posições. E como eu vou ter um deslocamento como grandeza vetorial, a partir desse deslocamento eu vou ter uma velocidade, uma aceleração vistas como grandezas vetoriais, e todas elas partem de uma diferença de posição, eu preciso que essa posição também seja uma grandeza vetorial. E como a gente faz isso? Bom, a gente faz isso não tendo apenas um ponto, tendo 2 pontos, né? A partir de 2 pontos, você consegue traçar uma reta ligando esses 2 pontos. Da mesma forma, de 2 pontos, você consegue traçar um vetor. Se você tem aqui um ponto A, aqui você tem um ponto A, e aqui você tem um ponto B, sabendo que você partiu do ponto A até o ponto B, você consegue aqui traçar um vetor, né? Um vetor que tem uma origem no ponto A e seu final é o ponto B. Aqui você tem um vetor que vamos chamar de V. Aqui não é um V de velocidade, é apenas um V de vetor. E a gente coloca essa setinha em cima para especificar que se trata de um vetor. Então, nós temos um vetor. Aqui nós temos uma grandeza com módulo, com direção e com sentido. Então, a gente vai precisar de 2 pontos. Um ponto vai ser onde está localizado aquele objeto, e o ponto de partida vai ser um ponto qualquer, um ponto que a gente definiu como nossa origem, nossa referência para marcar todos os demais pontos. Aqui nessa figura, a gente tem um corpo que vai percorrer essa trajetória aqui. Aqui nós temos esse corpo numa posição inicial e aqui nós temos esse corpo numa posição final. Eu parti de um ponto que eu defini aleatoriamente. Eu poderia ter pego este ponto aqui, eu poderia ter pego este ponto aqui. Eu peguei um ponto qualquer e eu vou definir como minha referência. Vou chamar esse ponto de O, por exemplo. Eu poderia ter pego qualquer ponto porque o que vai importar para a gente é a diferença de posições. Então, o ponto que eu adoto como referência não vai impactar em nada dos meus cálculos, porque ao fazer a diferença das posições para obter o deslocamento, e depois dividir por ΔT para obter a velocidade ou para obter a aceleração, a posição que eu adotar como referência não vai impactar em nada. Então, eu tenho aqui minha posição que eu adotei como referência, e a partir dessa posição eu vou ter a posição inicial, que eu estou chamando de P1, e a posição final, que eu estou chamando de P2. Então, o vetor que parte do ponto O e vai até este ponto, que eu vou chamar de A aqui nós temos o ponto A, e aqui nós temos o ponto B. Então, o vetor que parte do ponto O e vai até o ponto A vai ser a nossa posição inicial. E o vetor que parte do ponto O e vai até o ponto B é a nossa posição final. Então, a posição inicial é P1, é o vetor P1, e a posição final, a posição inicial é P1, e a posição final é P2. Então, posição
pode ser vista como uma grandeza vetorial. Aqui nós temos o vetor que começa no ponto 0 e vai até o ponto A. Aqui nós temos um outro vetor que começa no ponto 0, no ponto O, e vai até o ponto B. Como é uma grandeza vetorial, eu posso ver P1 como uma soma de vetores nas direções x e y. Eu tenho P1 na direção x, P1 na direção y e P1y na direção j. A mesma coisa para P2. Nós temos um P2x na direção y e um P2y na direção j. A definição de deslocamento não mudou. A deslocamento vai corresponder à diferença de posições. O deslocamento que essa partícula percorreu é a posição final, P2, menos a posição inicial, P1. Então, o vetor de deslocamento, que eu estou chamando de D, vai ser essa diferença de posições. Então, vamos lá. Se eu tenho P1 dado por essa soma aqui, e P2 dado por essa outra soma aqui, essa outra soma de vetores, direção x e direção y, eu posso determinar o vetor de deslocamento. O vetor de deslocamento é a subtração de P2 com P1. O deslocamento é igual a... Eu vou subtrair componente x com componente x e vou subtrair componente y com componente y. P2x menos P1x, isso na direção y, mais P2y menos P1y na direção j. Vamos pegar um caso particular, vamos pegar um exemplo. Considere que a posição 1 corresponde a um vetor dado por 2i mais 3j. E a posição final corresponde a 4i mais 5j. Qual é o vetor de deslocamento? O deslocamento corresponde a P2 menos P1. 4i menos 2i corresponde a 2i. Mais 5j menos 3j é igual a 2j. Então, o vetor de deslocamento é este vetor aqui, ó. O vetor de deslocamento corresponde a 2 unidades na direção x e a 2 unidades na direção j. O vetor de deslocamento é este vetor aqui. 2i mais 2j. Corresponde a um vetor de módulo 2 raiz de 2, né? Aqui nós temos um quadrado, e o vetor corresponde à diagonal desse quadrado. Então, o módulo é 2 raiz de 2. Temos o vetor de módulo 2 raiz de 2, e este ângulo aqui é de 45 graus. Nós temos o vetor de módulo 2 raiz de 2 na diagonal, fazendo um ângulo de 45 graus com a horizontal. Então, é assim que a gente obtém o vetor de deslocamento. O vetor de deslocamento vai corresponder à diferença de posições. Posição final menos a posição inicial. E se a gente tivesse também o eixo Z, né, nós teríamos aqui P1Z na direção K, mais P2Z na direção K. E a gente teria essa subtração. Mais P2z na direção K, menos P1z, a componente z de P1, na direção K. Mas vamos trabalhar apenas com duas dimensões x e dimensão y, que é o mais comum em provas. O deslocamento vai ser a diferença de posições. A posição final, que eu estou chamando de P2, menos a posição inicial, que eu estou chamando de P1, lembrando que P2 e P1 aqui são grandezas vetoriais, então eu vou subtrair vetores, componente x de um vetor menos componente x do primeiro vetor, componente y menos componente y. Note o seguinte, note que nós temos essa partícula percorrendo essa trajetória aqui, veja que é uma trajetória bem sinuosa, né? Poderia aqui ter várias subidas, descidas, ir para a esquerda e para a direita, então a gente tem uma trajetória
longa. Já o vetor deslocamento é um vetor que parte do ponto A até o ponto B. A gente pode ver isso na subtração de vetores. Nós temos o seguinte: o vetor deslocamento corresponde a P2 menos P1. Ou seja, passando P1 para o lado esquerdo da igualdade. P1, ou melhor, P2, o vetor P2, corresponde ao vetor deslocamento mais o vetor P1. Olha essa equação aqui. P2 é igual a P1 mais o vetor deslocamento. Se eu pegar o vetor P1 e somar com o vetor deslocamento, eu vou obter o vetor P2. E como é que a gente faz a soma de dois vetores? Aqui nós temos o vetor P1. Na extremidade desse vetor P1, a gente vai colocar a origem do vetor deslocamento. E pronto. O vetor que parte da origem do primeiro vetor até a extremidade do segundo vetor vai ser o vetor resultante da adição. Então, veja que P2 corresponde a P1 mais o vetor deslocamento. Em outras palavras, o vetor deslocamento é igual a P2 menos P1. Então, o deslocamento é um vetor que parte do ponto A até o ponto B. Aqui é um vetor deslocamento. Então, note o seguinte, a gente tem toda essa trajetória sinuosa aqui, e o vetor deslocamento é essa linha reta, que vai do ponto A até o ponto B. Então, o vetor deslocamento, geralmente, ele é menor do que a distância total percorrida. Quando eu falo em distância total percorrida, levando em conta toda a sinuosidade, seria como num carro, você está dirigindo o carro, seria a distância total percorrida, os quilômetros rodados pelo carro. Os quilômetros rodados pelo carro vai marcar tudo que você fez com o seu carro, todas as idas, todas as descidas, movimentos para a esquerda, movimentos para a direita. Então, o vetor de deslocamento geralmente é menor do que a distância total, porque o vetor de deslocamento é uma reta. A menor distância entre dois pontos é uma reta. Já a trajetória, ela pode ter várias curvas, pode ser um caminho muito sinuoso. Então, o vetor de deslocamento geralmente é menor do que a distância total. Seria possível acontecer do vetor de deslocamento ser maior do que ser igual à distância total, caso a trajetória fosse uma reta. De fato, a partícula fez uma reta indo de A até B. Aqui seria a nossa trajetória, né? A trajetória foi de uma reta. Nesse caso, a gente teria deslocamento igual à distância total. Mas o que geralmente ocorre é o deslocamento ser menor que a distância total. Então, é isso que a gente está dizendo aqui. O vetor de deslocamento, ou seu módulo, é menor ou igual à distância total. Nunca que o vetor de deslocamento vai ser maior que a distância total. Então, partindo dessa inequação aqui, módulo do vetor de deslocamento ser menor ou igual à distância total, eu vou dividir os dois lados por ΔT. Nós temos o módulo do vetor de deslocamento dividido por ΔT. Isso vai ser menor ou igual à distância total dividido por ΔT. Eu não sei se você lembra, mas a distância total dividido por ΔT a gente vai chamar de velocidade escalar média. Já o módulo do vetor de deslocamento dividido por ΔT, a gente vai chamar de velocidade média, ou melhor, o módulo da velocidade média. Qual é o resultado disso? Que o módulo da velocidade média é sempre menor ou igual à velocidade escalar média. Nunca vai acontecer da velocidade média ter o seu módulo superior à velocidade escalar média. Isso nunca vai acontecer. O módulo da velocidade média é igual ou menor à velocidade escalar média. Vai ser igual quando a trajetória for uma linha reta e vai ser menor quando isso não acontecer. Por fim, finalizando nossa parte de posição e deslocamento, a gente tem o mesmo cenário que a gente viu no caso de posição e deslocamento para grandeza escalar. A área abaixo da curva, no gráfico de velocidade em função do tempo, essa área vai corresponder ao deslocamento, o ΔS. Então, se eu tenho um gráfico, a questão me deu um gráfico de velocidade em função do tempo. Se eu souber calcular essa área abaixo da curva, essa área vai ser numericamente igual ao deslocamento.
Em outras palavras, para quem aí vai estudar integral e derivada, a gente tem o seguinte: a gente tem que o deslocamento corresponde à integral da velocidade em função do tempo. Como a integral corresponde a calcular a área abaixo da curva, essas duas informações dizem a mesma coisa. A área abaixo da curva no gráfico de velocidade em função do tempo corresponde a ΔS. Em outras palavras, ΔS é a integral de velocidade em função do tempo. Vamos falar agora de velocidade. Vamos falar agora sobre velocidade. Velocidade, tanto velocidade média quanto velocidade instantânea, dentro da cinemática vetorial. A gente está dentro da cinemática escalar, mas como uma forma de comparação, vamos relembrar também o conceito de velocidade escalar média. O assunto aqui é grandeza vetorial, mas vamos relembrar, até para não causar confusão, o conceito de velocidade escalar média. A velocidade escalar média é a distância total percorrida dividido por ΔT, diferente do conceito da velocidade vetorial. Na velocidade vetorial, o numerador é um vetor, e é o vetor deslocamento. Já na velocidade escalar média, o numerador não é o vetor deslocamento, é a distância total. Lembra, a distância total vai levar em conta tudo que é feito. É como se você, no seu carro, fosse a marcação da quilometragem. A quilometragem vai anotar tudo que é feito, todos os quilômetros percorridos pelo seu carro. Então, se você sai da sua casa de carro, você pega o seu carro, sai da sua casa, vai para o trabalho e, no fim do expediente, você volta para a sua casa. A distância total vai levar em conta todos os quilômetros percorridos para chegar no seu trabalho e todos os quilômetros percorridos para voltar para a sua casa. Então, tudo isso é levado em conta no cálculo da distância total. Já no vetor deslocamento, qual é o vetor deslocamento? Você foi para o trabalho, voltou para a sua casa. Você voltou para o mesmo ponto de partida. O vetor deslocamento é nulo. Qual é o deslocamento percorrido? Zero. Você foi e depois voltou para o mesmo lugar. O cálculo da velocidade média vai ser nula. Agora, no cálculo da velocidade escalar média, tudo que é feito é levado em conta. Você andou 10 km, depois voltou 10 km. Qual a distância total percorrida? 20 km. Dividido por ΔT, você vai ter a velocidade escalar média. Já a velocidade vetorial média vai ser nulo, porque o vetor deslocamento vai ser a posição inicial menos a posição final, e as duas posições coincidem, o numerador vai ser igual a zero. Então, só para diferenciar a velocidade escalar média, no numerador a gente tem a distância total percorrida, levando em conta tudo que é feito. Já para a velocidade vetorial média, a gente vai ter o vetor deslocamento, lembrando que o vetor deslocamento é o vetor subtração entre a posição final e a posição inicial. A gente vai fazer essa subtração de vetores e dividir pelo intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo é uma grandeza escalar, então a gente vai dividir um vetor por um número, e a gente já viu como se faz a divisão de um vetor por um número. A velocidade vetorial média é o vetor deslocamento dividido por ΔT. Já a velocidade vetorial instantânea, a gente tem a mesma fórmula, é o deslocamento dividido por ΔT, mas para um ΔT muito pequeno, tendendo a zero. Então, é um ΔT, é um intervalo de tempo infinitesimal. A gente diz isso da seguinte forma, a gente expressa isso da seguinte forma. A velocidade instantânea vai ser o limite do vetor deslocamento dividido por ΔT para um ΔT tendendo a zero, né? Um ΔT tendendo a zero. Então, aqui nós temos o conceito de velocidade vetorial média e o conceito de velocidade vetorial instantânea. Aqui nós temos uma partícula percorrendo uma trajetória. Aqui nessa trajetória a gente tem a noção do qual é a distância total, né? Tudo que é percorrido de subidas e descidas entram no cálculo da distância total. Já o vetor de deslocamento, essa linha reta aqui. Essa linha reta que vai de um ponto até o outro. Então, o vetor de deslocamento é esse pequeno vetor aqui. Bem menor, nesse caso, que a distância total. Então, pegando esse vetor de deslocamento
e dividido por ΔT, eu vou obter a velocidade vetorial média. Se eu fizer esse cálculo, se esse ΔT é muito pequeno, essa partícula fez esse movimento muito rapidamente e em menos de uma fração de milésimo de segundo, a partícula fez todo esse deslocamento, então isso vai coincidir também com a velocidade instantânea. A velocidade instantânea é esse cálculo para um ΔT muito pequeno. Aqui uma outra informação é que a velocidade vetorial instantânea é tangente à trajetória. A gente vai ver muito isso ao estudar o movimento angular, o movimento circular. Aqui você tem uma partícula descrevendo o movimento circular. Imagine que é um carro percorrendo uma rotatória. O carro fica percorrendo uma rotatória várias vezes. Imagina o carro percorrendo uma rotatória inúmeras vezes. Esse carro está fazendo um movimento circular. Movimento de sua trajetória corresponde ao comprimento de uma circunferência. A velocidade instantânea vai ser tangente à trajetória. Qual é uma reta tangente a uma circunferência? Uma reta tangente a uma circunferência é uma reta que vai passar apenas por um ponto da circunferência. Então, se eu tenho esse ponto aqui, a reta tangente a esta reta aqui, ela cruza apenas em um ponto da circunferência. Se eu tenho este ponto aqui, a reta tangente vai ser essa reta aqui. E a velocidade instantânea, ela é tangente, ela é paralelo a essa reta tangente. Então, se eu tenho um movimento circular, nesse caso aqui, quando a partícula estiver nessa posição aqui, eu tenho uma partícula nessa posição aqui. Qual é a velocidade instantânea? É uma velocidade paralelo à reta tangente nessa posição do nosso movimento circular. A velocidade vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Vai estar nessa direção. Ela vai ser tangente à circunferência. Ela vai cruzar a circunferência em apenas um ponto. Beleza? Outras informações é o mesmo que a gente viu para o deslocamento. A área abaixo da curva num gráfico de aceleração em função do tempo vai corresponder à variação da velocidade. Em outras palavras, a velocidade vai ser a integral da aceleração em função do tempo. E no gráfico de posição em função do tempo, a inclinação da curva vai corresponder à nossa velocidade instantânea. Então, em qualquer posição, se eu pegar essa posição aqui, posição de t igual a 5 segundos, se eu quero saber qual é a velocidade, nesse intervalo, nesse instante de 5 segundos, eu vou ver qual é a inclinação dessa curva no instante de 5 segundos. Aqui eu tenho uma curva fazendo um ângulo de 45 graus. Então, a tangente desse ângulo vai corresponder à minha velocidade. Então, a velocidade vai ser o tangente do ângulo alfa, sendo o ângulo alfa a inclinação do gráfico, no gráfico de posição em função do tempo. Em outras palavras, a velocidade corresponde à derivada da posição em função do tempo. Vamos agora falar sobre a aceleração. Antes de iniciar para as questões, a gente vai passar por toda a teoria antes de iniciar com as questões. Vai ficar assim mais didático. Então, vamos lá. Falta falar apenas sobre aceleração e sobre um caso particular que é o lançamento oblíquo. Depois a gente já parte para as questões. A aceleração média vai corresponder a dv dividido por ΔT. Então, ΔV dividido por ΔT vai ser a nossa aceleração média. Se a gente faz esse cálculo para um ΔT muito pequenininho, essa aceleração passa a ser chamada de instantânea. A aceleração é o ΔV dividido por ΔT para um ΔT tendendo a zero. Então, a gente escreve como é o limite de ΔV por ΔT para um ΔT tendendo a zero. A aceleração ela pode ser decomposta nas componentes x, y, z.
A gente vai fazer isso na maioria das questões, dividir os vetores em componentes x, y, z, mas a gente também pode decompor nas direções tangencial e centrípeta. Então, se você está no movimento angular, se você está aqui percorrendo uma rotatória, você pode decompor em a aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial é tangente à nossa circunferência, né? E uma aceleração centrípeta, que aponta para o raio, para o centro da circunferência. A soma da aceleração da componente tangencial com a componente centrípeta vai corresponder à aceleração total. Então, a gente decompôs aqui em componentes tangencial e centrípeta. Isso vai ser muito importante quando a gente estudar o movimento angular, porque a aceleração centrípeta corresponde a v ao quadrado dividido por r. É possível provar isso. O que é v ao quadrado e o que é o r? V é a velocidade instantânea e r é o raio da trajetória. Então, aqui nós estamos percorrendo uma trajetória circular de raio r. Essa aceleração centrípeta aqui, é possível provar que essa aceleração centrípeta corresponde a v ao quadrado dividido por r, em que v é a velocidade nesse instante, é a velocidade instantânea nesse instante. E essa aceleração centrípeta é sempre perpendicular a v. Ela sempre aponta para o centro da circunferência. A aceleração centrípeta sempre aponta para o centro da circunferência. A gente já viu que a velocidade é sempre tangente à circunferência. Então, se a velocidade é sempre tangente à circunferência e a aceleração centrípeta vai apontar para o centro dessa circunferência, então elas são perpendiculares entre si. O vetor velocidade instantâneo faz 90 graus com o vetor aceleração centrípeta. O vetor velocidade faz 90 graus com o vetor aceleração centrípeta. E para finalizar, no gráfico da velocidade em função do tempo, a inclinação desse gráfico, num determinado instante, vai corresponder à aceleração. Então, se você pega aqui uma posição qualquer, você quer saber a aceleração para o instante igual a 1 segundo, e corresponde a este ponto aqui. Então, você vai nesse gráfico para o instante igual ao segundo e vê qual é a inclinação dessa curva. A tangente do ângulo de inclinação vai corresponder à aceleração. Em outras palavras, a aceleração corresponde à derivada da velocidade em função do tempo.